Olá, eu sou Liliane Tenório. Pela graça de Deus, sou cristã. Me converti há 10 anos atrás. Louvado seja Deus. Eu, eu era católica. Tinha uma Bíblia chamada Bíblia Ave Maria. Eu lia muito a Bíblia. Sempre gostei, desde eu criança, sempre gostei de ler a Bíblia, porque eu via minha mãe buscar a Deus. Eu via minha mãe, mesmo sendo católica, eu via ela lendo a Bíblia. Rezava muito, e ela até nos obrigava a fazer essas coisas também, rezar, ler a Bíblia. Então eu fui criada naquele costume. Até que um dia eu conheci Jesus, através de uma irmã minha, que Deus converteu primeiro ela, depois converteu outra irmã minha, e afinal somos 11 filhos na casa dos meus pais, e Jesus se apresentou para mim, através das minhas irmãs. Daí as minhas irmãs se converteram, iam para a igreja, e eu disse para uma das minhas irmãs: olha, me faça um favor de nunca me chamar para ir para a sua igreja, porque eu não vou. A minha irmã, com a sabedoria que Deus deu a ela, caladinha, ela ia para a igreja e nunca me chamou para ir para a igreja. Mas ela sempre chegava para mim e ela contava para mim o que acontecia na igreja dela. Ela dizia que Deus fala, ela falava sobre o altar da igreja, o que tinha dentro da igreja. Ela falava como eram os cultos, e aquilo tudo foi criando um amor no meu coração, um desejo no meu coração, sabe? Eu fui vendo que aquilo dali era diferente do que eu vivia. Então, a minha irmã chega outro dia, e ela chega para mim e ela diz... Ela começou a falar daquilo que eu vivia, e eu deixei a palavra do Senhor entrar no meu coração. E eu aceitei a palavra do Senhor. Tudo que a minha irmã dizia, eu ia procurar na minha Bíblia se o que ela dizia estava na minha Bíblia. Daí eu passei uns 2 meses, toda vez que eu abria a minha Bíblia, eu sempre lia no livro de Isaías, onde o Senhor se declarava para mim e ele dizia: só eu sou o teu Deus. Só eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. Só eu sou Deus e não existe nenhum outro além de mim. E Deus fazia essas declarações em algumas páginas da Bíblia, aqui no livro de Isaías. E eu achava... Chegou uma hora que Deus me atraiu aquilo dali. Eu achava interessante, porque quase 2 meses, tendo as mesmas palavras, as mesmas repetições, eu lendo a Bíblia e Deus me dizendo que só Ele é Deus, só Ele é o meu Deus. Como ele dizia lá escrito no livro de Isaías: só eu sou o teu Deus. E aquilo foi me tocando. E eu fui recebendo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor até entrou no meu coração. E daí eu estava em casa, um dia de quarta-feira, arrumando a minha casa, quando o Espírito de Deus me chamou. E ele falou assim para mim. Até então eu não conhecia a voz do Espírito Santo, mas hoje eu tenho conhecimento da voz do Espírito Santo. E eu entendo que aquela era a voz do Espírito Santo. Quando eu senti no meu coração aquela voz me dizer: vá para aquela igreja hoje. E eu fui. Às 7 horas da noite eu fui para aquela igreja, numa alegria, numa felicidade enorme, uma alegria que eu nunca tinha tido antes. Foi uma alegria sobrenatural, uma coisa diferente, que transformou a minha vida a partir daquele dia. E daí eu me converti. Eu não sabia que tinha que ir para os cultos, todo culto. Eu não sabia que eu tinha que ter uma mudança, uma transformação de vida. Eu achava que ia ser a mesma coisa que eu vivia antes, mas não foi. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele muda a nossa vida. Ele tem o poder de mudar a nossa vida, Ele tem o poder de mudar a nossa história, e Ele muda para melhor. Foi isso que Jesus fez na minha vida. Mudou a minha vida, mudou a minha história. Ele mudou a minha vida para uma vida melhor, muito melhor do que eu vivi. E a minha irmã foi passando-se os tempos, os dias, foram se passando semanas. Quando uma das minhas irmãs chegou para mim e ela disse: Lili, você não é mais católica. Que antigamente antes você só ia para a igreja uma vez ou outra, mas agora você é crente. Você tem que ter um compromisso com Deus. Você tem que assumir um compromisso com Deus.
Quando a minha irmã disse isso, ela disse: Lili, Deus fala. Se você vê que coisa linda é Deus falar. Deus fala nos cultos, nos ciclos de oração. Deus toma as irmãs e Ele fala. Se você vê que coisa linda é Deus falar. Quando a minha irmã falou isso, no meu coração criou uma alegria e uma fome para conhecer essa voz que a minha irmã disse que Deus fala. Então eu enlouqueci para escutar essa voz. E daí eu comecei a participar de tudo que tinha na igreja. Era ciclo de oração, era culto de ensino, era estudo bíblico, era consagração. Tudo que tinha na igreja eu queria participar, eu queria estar dentro. Eu louvava no departamento dos novos convertidos. E para mim foi uma grande alegria. E verdadeiramente Deus transformou a minha vida. Até que isso foi crescendo essa vontade de conhecer a voz de Deus, foi crescendo no meu coração. E eu praticamente queria morar dentro da igreja. Eu queria participar de tudo que tinha, porque eu queria conhecer a voz de Deus. Daí Deus preparou tudo. E eu orava e eu dizia: meu Deus, eu quero conhecer a tua voz. A minha irmã disse que o Senhor fala, e se o Senhor fala, eu quero conhecer a tua voz. E eu me lembro que eu orava dizendo: Senhor, eu quero ser usada pelo Senhor. Meu Deus, eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser usada pelo Senhor. Me usa, Deus. E eu via Deus, sabe, eu via coisas tão lindas dentro da igreja, só que até então eu não tinha escutado ainda como Deus falava, da maneira que a minha irmã falava que Deus falava. E quando foi um dia, Deus preparou um culto, uma festividade na igreja. E Deus tomou aquele pastor que pregava a palavra naquele momento. E Deus fez um silêncio dentro da igreja. Um silêncio, uma coisa linda, uma coisa sobrenatural. E Deus tomou aquele pastor e ele disse assim: eu estou falando para que tu conheças a minha voz. Eu quero te usar, mas quando eu te procuro, eu não te acho. Quando Deus falou isso, gente, eu chorei tanto. Eu chorei tanto naquele culto. Foi um culto de glória. Foi um culto que Deus marcou para falar comigo, para me apresentar a sua voz. E eu fiquei maravilhada com tudo que Deus falou para mim. Porque eu via Deus falando ali, respondendo a minha oração. Que eu tinha feito várias vezes aquela mesma oração. Senhor, eu quero conhecer a tua voz. A minha irmã disse que o Senhor fala, eu quero conhecer a tua voz. Eu quero que o Senhor me use, Senhor. Aí Deus marca tudo. E nesse dia ele disse para mim: eu estou falando para que tu conheças a minha voz. Eu quero te usar, mas quando eu te procuro, eu não te acho. Daí, depois que Deus falou isso, eu cheguei em casa e eu busquei, eu chorei tanto, e aquele desejo foi crescendo dentro de mim para que eu viesse a prestar atenção nas coisas, e eu viesse me afastar do pecado, e eu viesse dar ouvidos a Deus, e eu viesse prestar mais atenção no que Deus fazia, no que Ele falava, para que eu viesse, quando Ele me procurar, Ele me achar. Daí, os dias foram se passando, o tempo foi passando, e eu enlouqueci pela voz de Deus. E para ouvir a Deus, eu participava de todos os cultos que tinha, não ficava mais em casa. O meu prazer era de ir para a igreja porque eu queria a todo custo escutar Deus falar. E eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve. Esse é o meu testemunho de quando eu me converti. Para a glória de Deus, recebi a graça do Senhor de conhecê-lo, aleluia, e de conhecer a voz dele. Obrigado, Senhor. Eu quero abençoar a sua vida, te dizendo isso, que Deus, Ele fala. Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus, assim como Ele falou comigo, assim como Ele fala com tanta gente, Ele venha ter misericórdia de você e falar também com você.
e você venha ser tocado pela voz de Deus. Aleluia. Que você venha abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala. E eu quero dizer para você que como Deus fala, Deus também vê e Ele te vê. Aleluia. E Ele te ouve. Deus te vê, Deus te ouve e Ele fala com você. Você só precisa abrir o seu coração, os seus ouvidos, o seu entendimento para ouvir a voz de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.